Tá, boa tarde a todos. Eu sou o Renato Giannini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política da USP e tenho também a felicidade de ser professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da USP, que está promovendo esse debate, que foi sugerido a nós pela professora Margarete Dal Colmo, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, quer dizer, residente no Rio de Janeiro, na verdade era capixaba, e uma parte da sua formação foi na Unifesp, de modo que é uma pessoa que passou por São Paulo, que teve uma importante presença em São Paulo, e outro debatedor, outro membro da mesa, o professor Paulo Saldiva, que foi diretor do próprio Instituto de Estudos Avançados, que é outra grande referência na área médica. Eu sou o único não médico na área, talvez esteja aqui porque sou professor de ética, e a nossa questão é pandemia e ética. Então, como nós vamos discutir a presente pandemia e as questões éticas? Eu vou falar rapidamente e depois passar a palavra aos nossos convidados e depois continuaremos falando. Quem quiser mandar perguntas, o e-mail para as perguntas está na página do Instituto do YouTube que vocês estão seguindo. Então, a questão é a seguinte: nós estamos diante do pior situação a afligir a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial, faz 75 anos. São palavras da chanceler alemã Angela Merkel. Ou seja, desde 1945 não tivemos algo inquietante nessa dimensão. Não estamos falando pelo número de mortos, que por enquanto é muitíssimo menor do que as dezenas de milhões que morreram no conflito que foi de 1939 a 1945. Mas estamos falando, antes de mais nada, na dimensão planetária que o vírus adquiriu. Os únicos lugares do mundo que não foram afetados pelo vírus são lugares muito pequenos, como a ilha de Tristão da Cunha, que no meio do Oceano Atlântico, entre Brasil e África, que tem cerca de 300 habitantes e que fechou-se completamente. Outros lugares, geralmente ilhas, que combateram e fecharam, a Nova Zelândia, Sardenha, conseguiram enfrentar melhor, mas de modo geral, toda a humanidade, mesmo nos confins da África, mesmo nos confins da Amazônia, como mostrou uma reportagem do New York Times assustadora deste domingo, mostrando que o rio que transporta a vida está transportando a morte também, devido ao descuido das autoridades brasileiras na Amazônia. Então, nós estamos diante de uma tragédia terrível e que fez repercutir um medo gigantesco pela humanidade, porque ninguém sabe se está ou não está a salvo disso. Diante dessa questão, colocam-se várias perguntas de natureza ética. Eu vou formular algumas e depois continuaremos a conversa. A primeira questão é enfrentar uma pandemia altamente transmissível e para a qual não há vacina nem remédio, ou, pelo menos por enquanto. Coloca obrigações éticas que limitam os direitos das pessoas ou não. Porque há pessoas que têm dito que se recusam a abrir mão de sua liberdade de sair sem máscara, de abraçar os outros, de fazer coisas desse tipo, como vimos com um desembargador andando no calçadão de Santos, e que, enfim, a imagem viralizou, como vimos com um casal, se não me engano, na Barra da Tijuca, em que a mulher, inclusive, disse que o marido era engenheiro civil formado, como se houvesse engenheiros civis não formados, eu desconhecia essa distinção, e que ele seria melhor, maior do que o fiscal, que, por ignorância dela, era uma pessoa com doutorado, quer dizer, uma qualificação intelectual superior à do marido formado. E também temos visto depoimentos, ações nesse sentido de chefes de Estado, como dos Estados Unidos, como do próprio Brasil, que têm sido assim bastante levianos na questão dos cuidados com a doença. Então, a primeira questão é, eticamente, as pessoas têm essa liberdade de andar sem máscara, de não tomar os cuidados, ou isso é errado? Uma segunda questão ética que se coloca é, na hora que você tem uma pandemia, na hora que você tem esse tipo de ameaça, quais são as prioridades, tanto humanas, individuais, quanto sociais? O que deve ser feito antes de mais nada? Eu, como ex-ministro da Educação, tenho sido consultado frequentemente sobre quando deve ocorrer a abertura das escolas, a reabertura das escolas. Eu tenho respondido, devemos especular sobre os cenários? Sim, mas não devemos engessar cenários,
que enquanto não estiver administrável, pelo menos, o contágio da pandemia, o que a gente não sabe quando vai acontecer, quando não estiver administrável, é muito precoce a gente fixar datas, fixar meta, fixar regras, etc. Nós temos, inclusive, uma certa sorte que o Brasil não aproveitou, que é o fato de que não fomos o primeiro país, longe disso, a ser afetado pela pandemia. Quando ela cá chegou, a Europa já tinha, não só a Ásia, mas também a Europa já tinha toda uma experiência e já tinha, portanto, desenvolvido formas de defesa que o Brasil praticamente não copiou, lamentavelmente, de modo que temos hoje o segundo maior número de mortos, de afetados e de mortos do mundo, e temos também um per capita de mortos que é muito elevado, um dos maiores do mundo. Então, nós desfrutamos dessa vantagem e não aproveitamos. Quais são as responsabilidades éticas de não ter aproveitado isso? A terceira questão, que é uma questão delicada, que as pessoas se acostumaram a chamar de dilema de Sofia, é a questão quando o médico que está atendendo as pessoas com essa doença ou com outras doenças tem que escolher qual paciente ele vai salvar, qual ele não vai salvar. Isso não afeta apenas o Covid, mas é determinado pelo Covid porque significa que os leitos se tornam insuficientes para atender o Covid e as outras doenças que já existiam e que podem estar afetando uma pessoa que, inclusive, não esteja sofrendo do Covid, mas que, eventualmente, necessite do leito, da UTI, do tratamento, da mesma forma que outra. E muitos médicos tiveram que fazer essa escolha de qual paciente, em qual paciente vão investir, em qual paciente não vão investir, devido a critérios como, por exemplo, o mais óbvio, idade, comorbidades, possibilidade de ter ainda uma vida digna, outras coisas. Mas é uma situação terrível. Eu só gostaria, toda vez que se fala em dilema de Sofia, de lembrar o seguinte. Isso vem de um filme que tem esse nome. Sofia é uma mãe que tem 2 filhos que são com elas levados a um campo de extermínio nazista, um campo de concentração, e aí o oficial nazista diz: você escolhe qual filho vai morrer, qual filho vai viver. É uma coisa pior que você possa fazer com uma pessoa, ainda mais por uma mãe. E ela acaba escolhendo, porque se ela não escolher um deles, os 2 serão mortos. É muito importante frisar 2 pontos do dilema de Sofia. Primeiro, não foi Sofia que criou o dilema, foi imposto a ela. Então, quando dizemos que um médico está diante de um dilema de Sofia, temos que saber que esse dilema foi imposto a ele. Foi imposto a ele pela carência de recursos, pela desatenção do poder público, pelo descuido de pessoas da sociedade que transmitiram a doença sabendo que tinham e que podiam ter. Então, temos que deixar claro que a responsabilidade disso, a culpa disso, não é do médico. O segundo ponto, é bom lembrar que no livro, no romance e no filme Dilema de Sofia, embora ela escolha um dos filhos para salvar, os 2 morrem. Os 2 estão mortos. Então, o Dilema de Sofia não é a situação, bom, vamos reduzir os danos. Ele, na verdade, é colocar um peso gigantesco na mãe ou no médico, um peso que, de certa forma, se revela depois inútil, porque as 2 crianças são assassinadas da mesma forma. Isso leva a ela um peso gigantesco. Então, eu quis colocar algumas questões iniciais para o debate. Eu vou passar a palavra à doutora Margarete primeiro, depois ao doutor Saldiva, e depois vamos abrir perguntas ao público, vamos também dialogar entre nós, lembrando que o e-mail para mandar as perguntas está na página em que vocês estão acompanhando. Então, por favor, minha querida amiga Margarete, agora a palavra é sua. Obrigada, Renato. Estou muito honrada de estar nessa mesa, afinal de contas, com um professor de ética e com outro professor de ética, Renato, meu querido amigo, Paulo Saldiva, um contemporâneo da minha época de doutorado, mas ele, evidentemente, era muito mais sabido, importante, um humanista à vera,
e de modo que é um prazer para mim estar aqui, Paulo. E Paulo é uma pessoa que também tem sido muito responsável, estou falando como médico, como especialista, e que nos ajudou muito na enorme curva de aprendizado que nós tivemos nos últimos meses, Renato, em lidar com a doença. Paulo foi a pessoa, talvez pelo trabalho que fez com as autópsias, que nos ajudou muito a entender que essa doença não era uma pneumonia atípica, como ela chegou a nós vindo da China e dos países que nos antecederam, mas sim de que ela era uma doença sistêmica, capaz de comprometer todos os órgãos, em especial o aparelho vascular, causando um fenômeno que nós chamamos trombogênese na linguagem médica, e muitos pacientes, possivelmente alguns até que nós perdemos, não morreram pela gravidade da pneumonia, mas sim pelos fenômenos tromboembólicos que sofreram por ser uma doença com essa característica na sua patogênese. Então, primeira questão que eu diria, Renato, que assim, nós sofremos muito com essa doença, porque perder um paciente primeiro mexe com a nossa própria dor como pessoa, mexe com a nossa onipotência de médico, nós achamos que estamos trabalhando para salvar todo mundo, mesmo sabendo a gravidade desse inimigo invisível do qual ninguém sabia nada quando ele chegou até nós. Mas o fato é que nós tivemos essa curva de aprendizado. Os dados que você citou, Renato, são muito importantes porque realmente essa coisa do dilema, da escolha de Sofia, ela houve, e ela não houve só aqui. Eu não poderia lhe dizer quantas houve aqui, porque nós não sabemos o que se passou nos hospitais todos, no Brasil todo, em diversos ambientes. Mas eu tive a oportunidade de fazer vários webinários e conversas com colegas de países que nos antecederam, sobretudo na Espanha, onde eu tive momentos, inclusive, estou aqui entre amigos e certamente com amigos nos ouvindo e colegas, onde nós todos fomos às lágrimas juntos, porque eles se emocionam quando contam e nós nos emocionamos quando ouvimos. Quando colegas da Espanha disseram, olha, quando tinha um asilo inteiro contaminado, todo mundo, e o ponto de corte da Espanha foi menor do que o da Itália, porque a população da Lombardia era mais velha. Então, ninguém escolhia entre quem ia entre 90 e 92 anos. Não, era 70, ou seja, pessoas numa fase de vida e apenas era assim, quem era mais demente, quem era menos demente, porque eram pessoas de instituições. Então, assim, isso para um médico, isso gera uma cicatriz na alma, Renato, que eu diria indelével, não tem como você esquecer esse momento que você viveu. Mas o fato é que houve, nós estamos diante de uma epidemia de porte enorme e essas pessoas passaram por isso. A outra questão que eu acho que é importante, que você também levantou, Renato, e que eu acho que hoje é muito presente no Brasil, a nós que, afinal de contas, pensamos ser educadores e tentamos orientar aqueles que não são mais jovens, sobretudo, que é a questão desse dilema, que não deveria ser dilema, mas entre o que é direito individual e o que é o direito coletivo. Quando você vê que alguém, e nós estamos aqui dizendo, olha, tem que usar máscaras, porque máscaras são comprovadas cientificamente, demonstradas, que são barreiras mecânicas que vão proteger a nós mesmos, mas vão proteger, sobretudo, as outras pessoas que nós gostamos de nós. Então, assim, é um gesto de solidariedade usar máscaras, não é um gesto de proteção individual. E esse entendimento do que é o direito coletivo, que é o mesmo que é violado quando, aqui no Rio de Janeiro, saiu em todos os jornais, por isso que eu estou dando esse exemplo, foi todo mundo para a rua e ficou naquela rua lá do Leblon, que até se escreveu um artigo, indo ao poema de Drummond, como Os Inocentes do Leblon. E aquelas pessoas, eu até escrevi isso no artigo meu, eu descrevi como um ato de arrogância, porque elas estavam ali totalmente desprotegidas, aglomeradas e desrespeitando aquelas pessoas, digamos assim, trabalhadores que estavam ali servindo, garçons, trabalhadores da rua, que estavam todos de máscara. Aquelas pessoas pegam transporte coletivo, elas têm, por força da sua condição social, uma exposição muito maior do que aquelas pessoas de classe média alta que estavam ali. Então, assim, eu acho que houve, sem dúvida nenhuma, há dilemas, e há outros dilemas, Renato, que
a meu juízo, a mim não é dilema algum, porque, né, mas eu vejo que tem médicos, inclusive colegas, exercendo isso como se fosse um direito deles e dos contribuintes, digamos assim, dos usuários, né? Melhor dizendo, que é a aplicação de algo que nós que fazemos pesquisa clínica, certamente Paulo Saldiva conhece também, mesmo trabalhando muitas vezes com pessoas já mortas, mas você como professor de ética conhece, Renato, que é uma instituição que foi uma conquista para nós pesquisadores, desde a Declaração de Helsinki e todos os congressos que já desde a década de 70 norteiam a questão da ética em pesquisa médica, que chama-se o termo de consentimento. O termo de consentimento é uma conquista, né? É algo que assegura aquela pessoa com a qual você vai ou testar um remédio novo, ou uma vacina, ou alguma coisa, uma associação medicamentosa cujo efeito você não conhece, em que aquilo é aplicado à pessoa, é lido junto com ela, muitas vezes é trabalhoso, porque são, em geral, enormes, né? São termos que têm que contemplar o mínimo problema e, sobretudo, são termos de consentimento que, na legislação brasileira, inclusive, que foi uma conquista, sem dúvida nenhuma, assegura ao usuário direitos. Então, por exemplo, se eu vou testar um medicamento novo, né, e se é um trabalho financiado, eventualmente, pela indústria, esse usuário que vai testar, ele tem direito, se o remédio é bom, etc., de continuar tendo esse remédio fornecido pelo fabricante. Isso é um direito conquistado que não pode ser colocado em ameaça, porque os países mais desenvolvidos do mundo, onde direitos humanos são algo muito incorporado a essas culturas, isso é quase que automático. Então, colocar isto em discussão, como hoje está colocado, e nós vamos voltar depois a esse assunto, me parece algo muito, muito grave, né? E a outra questão, Renato, terminando essa minha primeira intervenção, que eu acho que é algo também muito caricato, é a maneira como esse termo, que é tão precioso para nós, que trabalhamos o tempo todo aplicando o termo de consentimento, quem faz pesquisa clínica e ensina, nós somos treinados para fazer isso, é um treinamento que nós fazemos a cada 2 anos, inclusive, mesmo nós que já fizemos várias vezes, mas nós somos obrigados a revisar certos conceitos para que nós aprimoremos o nosso consentimento. E hoje existe uma distribuição absolutamente, enfim, fora do nosso controle, de medicamentos sem nenhuma validade para a Covid-19, que estão sendo distribuídos em saquinhos, onde são associados vários medicamentos sem nenhum efeito comprovado, e é dado um papelzinho para essas pessoas, que eles assinam, ou alguém assina por elas, eu nem sei como é que isso é feito, e chamado de termo de consentimento. Então, há uma violentação de um conceito e de um instrumento, que é um direito do médico ou do pesquisador, e, sobretudo, um direito do usuário, que, a meu juízo, está eticamente violado na maneira em que isso está sendo aplicado. Então, esses eram os comentários assim, iniciais, que eu diria que assim, isso fez parte também, Renato, disso que eu chamaria uma intensa curva de aprendizado que nós tivemos com a Covid-19. E aí eu não vou entrar nas questões médicas, mas assim, nós especialistas nisso, nós aprendemos muita coisa, né? O que eu diria no fim do mês de março não é a mesma coisa que eu diria hoje de como lidar com esses pacientes, de como fazer controle de contatos, de como tratar individualmente o paciente, de como consolar as famílias, porque a vivência é muito dura, Renato. Quando você entra numa área Covid, né? É o oblivion, ou seja, a porta fecha e nunca mais aquela pessoa, se ela vai morrer, ela nunca mais verá ninguém da sua família, os seus amores, os seus queridos, os seus filhos, os seus pais, ela vai morrer só e nós somos o único olhar, né, porque não tem face, o único olhar humano que essas pessoas recebem. Então, assim, isso tudo foi para nós que vivemos isso tudo nesses meses, uma vivência muito intensa e que certamente marcou as nossas vidas de maneira, e eu espero que nos tornando pessoas melhores do que nós éramos há 4 meses atrás, sem fazer retórica, né? Então, assim, passaria para o Paulo e depois voltaríamos à discussão desse projeto de lei que certamente você vai colocar para nós discutirmos. Muito obrigada.
Bom, cabe agora, né? Convidar o Paulo, que tanto a Margarete, que colabora no Globo semanalmente, quanto o Paulo, colabora também na mídia. São pessoas que têm uma presença muito importante, o hábito de comunicar com o grande público. Então, essas são uma das razões da gente fazer essa discussão para pessoas que são leigas. Eu fiquei emocionado, Margarete, com a história que você falou da despedida, da porta que se fecha para sempre. Quando uma pessoa é internada, eu vi a foto de um rapaz turco que, segundo constava na legenda, toda noite ele escalava pelo lado de fora as paredes do hospital em que a mãe estava internada, barulhada. É muito triste. E eu acho que por isso mesmo a gente não pode banalizar, por isso mesmo os cuidados têm que ser gerais, têm que ser de todos. Eu passo a palavra ao Paulo, por favor. Bom, Renato, Margarete, Sérgio que está ajudando e todos que estão ouvindo, é um prazer estar aqui. E eu vou tentar dar uma pequena contribuição a partir da minha realidade. A minha realidade, desde que eu começou esse episódio do Covid, foi procurar entender a doença. E, para isso, a gente teve que fazer autópsia das pessoas, né? E isso tem uma série de... E eu vou, então, descrever a partir dessa vivência, porque lá é uma região que você tem que conversar com a família, que acabou de perder alguém, por uma questão de que a importância da doença, da patogenia da doença, ela depende muito dos hábitos, da forma como a pessoa encarou e como é que eram as comorbidades, e pelo fato do nosso hospital aqui das clínicas ser um hospital de referência que já recebia pacientes graves, a ideia da vida da pessoa, a anamnese, o fato de você conversar e saber os hábitos, enfim, saber ele fazia isolamento, não fazia, como é que foi o tempo de evolução da doença, na UTI não é um bom lugar. E o único momento que a família tinha contato com um médico que podia ouvir era no momento que vinha reclamar o corpo, autorizando a autópsia, a gente conversava com as pessoas e depois dava uma devolutiva sobre o que aconteceu. Então, quais foram os dilemas que a gente enfrentou aqui? Tem vários dilemas na área da filosofia, né? Não é só ética. Tem um problema epistemológico, né? Como é que você faz para lidar com grande quantidade de conhecimento que vem para cima da gente? Tem uns problemas de lógica também. Mas vamos ficar com a ética, que é esse componente do mundo da filosofia que eu acho importante. E que é o tema de hoje. Acho que a primeira questão que fica é o dever de tratar. O médico tem o dever de tratar, o profissional de saúde tem o dever de tratar. Uma doença infecciosa, potencialmente letal, e que pode afetar ele, essa é uma questão de muita proximidade, né? Porque normalmente existe um distanciamento entre o ser humano, o médico, e o ser humano que procura o médico. Não é igual. A empatia, o nivelamento é diferente, porque um está doente e o outro supostamente está são. Às vezes um está pagando, o outro está cobrando. Um detém uma informação, o outro não detém. Mas eu nunca senti tão perto a ideia de poder adoecer frente a um atendimento como agora. E a maior parte das pessoas que estão na equipe de saúde tem isso. Então, uma situação, como a Margarete ressaltou, que a tua vida muda completamente. Completamente. Você não visita as pessoas que você gosta, você, na medida do possível, ainda por sorte, alguns de nós temos condição de fazer isolamento dentro das nossas casas, outros não. Né? É muito interessante esse contraste, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai conversar com as pessoas, com a família das pessoas que faleceram, nenhuma das famílias que a gente fez o exame, a família desconhecia o risco ou o falecido desconhecia o risco. Tinha um caso que a família desconhecia o risco, que é um caso trágico, onde uma criança
foi enviada pela mãe e pela avó para cuidar, pela mãe para cuidar da avó e da tia. E se julgava protegida pela doença, pela idade. E ela morre disso. Então, foi uma situação particularmente difícil, mas que eu vou voltar depois no dever de informar. E durante toda a história das epidemias, das pandemias no mundo, houve esse conceito de dever de tratar. Um profissional só tem, perante uma catástrofe dessa, ele tem o dever, é como um bombeiro, por exemplo, tem que entrar no fogo ou não. Essa é a visão, cada um tem que decidir. E a gente observou de tudo. Na média, o Hospital das Clínicas saiu-se bem. Ele pegou o Instituto Central e colocou 900 leitos de Covid, e foi todo mundo para o Covid, e as outras clínicas foram deslocadas para os outros institutos do hospital. E houve uma adesão muito grande do corpo clínico a isso. Mas não é unânime. Tem pessoas, e você tem que decidir de acordo com os seus valores, a sua vulnerabilidade, se você vai para a linha de frente ou não. Então, esse é o primeiro dilema que se coloca, porque é muito fácil se identificar com alguém que tem Covid, porque você sabe que ou você ou muitas outras pessoas que você trabalhou ou que você conhece adoeceram ou eventualmente faleceram de Covid, atendendo pacientes Covid positivos. O segundo dilema que a gente tem para enfrentar é o dever de informar, tanto o paciente quanto a família, quanto a população. Aí eu acho que é uma outra questão. Como é que você conversa com a pessoa? Não basta, no caso da Covid-19, você informar o paciente, porque o paciente em si, ele, a não ser na fase pré-UTI, né, no nosso caso, é você informar a pessoa sobre o tratamento adequado para ele. Não está fácil hoje. Tem tanta bobagem sendo divulgada e tanta desinformação, né, que é difícil para um profissional. Ele vai, por exemplo, se cansar e vai dizer assim, não, toma, eu vou prescrever aquilo que eu sei que não funciona para evitar qualquer problema, porque tem gente que é chamado de genocida por não prescrever certos medicamentos, que são sabidamente inócuos. Eles não fazem inócuos para o vírus e podem produzir dano para o paciente, mas é dito como profilaticamente. Tem muitas cidades no interior do estado de São Paulo, que eu conheço melhor, mas deve acontecer isso no Brasil inteiro, que você recebe um kit do prefeito, né? E existe uma pressão enorme sobre quem está na linha de frente para receber. E isso nem é tanto na UTI, mas no pré-atendimento, que o indivíduo verbaliza e a família conversa, é uma situação bastante difícil. E isso, eu não quero colocar pelo dever ético externo a questão, quer dizer, o que os nossos governantes deviam abrir a boca para falar, porque aí eu entro numa área psiquiátrica. Eu prefiro tratar só da parte psicológica, pessoal, médica, do ponto de vista clínico. Nesse sentido, qual que é o nosso papel para informar a população? Para evitar essa primeira pressão de informar a pessoa sobre o tratamento. Quanto que você deve se envolver na comunicação para dizer o que é real e o que é esperança fictícia? Porque a desinformação, no caso, do tratamento do Covid, ela tem desde um aspecto messiânico, pessoas que acham que descobriram, legitimamente acreditam que aquilo produz o bem, e pessoas que são deliberadamente desonestas intelectualmente, porque essa desinformação tem um cunho político e muitas vezes econômico. Quando o indivíduo vende um álcool gel ungido ou uma semente de feijão que previne você do Covid, ele está ganhando dinheiro, mas ele está expondo a pessoa a uma atitude de relaxamento, porque ele se julga protegido ou por um remédio X ou por uma força espiritual que vai garantir a sua digamos, proteção. Então,
E aí é um dilema importante, principalmente para os médicos que estão numa posição de certa... Então, eu vou defender. No primeiro, eu acho que nós devemos tratar sim, a não ser que isso nos cause uma significativo dever de risco de adoecimento, mas na ausência de um risco exorbitante, isso faz parte do juramento que a gente fez e da forma como a gente tem que encarar a doença, mas não foi só assim. Por exemplo, na gripe espanhola do início do século XX, mais da metade dos médicos da cidade saíram da cidade de São Paulo. Né? Então, houve uma ausência e era assim que se fazia, e já não havia o benefício da peste bubônica, onde você emparedava as famílias para morrerem sozinhos. Né? Quer dizer, grandes pandemias foram grandes momentos de infração ética pelos valores de hoje. Quarentena, isolamento, né? Desagregação, a família, mães abandonando filhos e vice-versa. Havia uma grande desestruturação social. Mas já no século XX, onde se tinha uma estrutura hospitalar, houve uma fuga de médicos, sim, perante as pandemias. Né? E isso acontece, felizmente hoje acho que houve uma resposta positiva da categoria médica no atual cenário, melhor do que houve, por exemplo, no passado. A capacidade de informar a população, você fica eu vejo, por exemplo, colegas que falam opiniões totalmente desembasadas de base científica, e a sua posição tem que ser você tem que contrapor isso de alguma forma. Né? Você tem que contrapor isso de alguma forma. Eu acho que não adianta você falar assim, eu vou ficar na minha, você tem que, de alguma forma, dizer aquilo, porque não é só o indivíduo tomar o remédio, ele tomar um remédio inócuo, além daquele remédio não poder ter um efeito colateral, ele pode ter uma aparente segurança e isso vir desembocar numa situação de gravidade maior. Então, faz parte da prevenção da doença a informação correta sobre o que pode e o que não pode, porque, não é, como eu disse, o indivíduo se sentir protegido por uma medicação errada pode contribuir para ele adoecer e, ao mesmo tempo, ele disseminar a doença para outras pessoas. Finalmente, eu acho que também tem que se debruçar sobre o dever de preparar o futuro. Os vírus vão fazer sempre o que fizeram, vão mutar. Um RNA vírus respiratório, ele não tem enzima de reparo, quer dizer, se fizer um erro na cópia do RNA, não tem quem conserte. Por ele ter uma fita simples, ele não tem um outro alelo que vai ter dominância, quer dizer, ele vai mudar sempre, são randômicas essas modificações. Como é que você prepara a cidade, como é que você prepara, e você impede o spillover, a mudança, a migração de vírus de animais para humanos, isso tem uma questão ambiental. A moradia e principalmente transporte, são determinantes na mortalidade. A mortalidade na cidade de São Paulo se concentra nos lugares de menor nível socioeconômico. A variabilidade espacial da mortalidade, ela pode ser explicada pelo CEP, em 52% do sinal da variabilidade, ela é explicada, ou seja, o código de endereçamento postal é mais importante do que o código genético, o que tem alguma coisa esquisita nisso, e a professora Raquel Ronick mostrou que não é só o CEP, é o uso de transporte público. São pessoas que, por força de pouca resiliência econômica, têm que se locomover em transporte público. E a pergunta que fica, e nós que nos servimos dessas pessoas, temos um dever ético ou não de causar essa pressão sobre as pessoas que menos têm, somente terceirizados, que tem que sobreviver de alguma forma. Então, por exemplo, agora nós ficamos sabendo que a prefeitura quer fazer um despejo na luz de 480 famílias para reurbanizar um espaço durante a pandemia. Isso, quer dizer, então acho que seria importante nós, da categoria, dos profissionais de saúde, de alguma forma atuarem com isso, dizendo que não é um bom momento para isso, porque não é uma mudança chave a chave,
ela simplesmente você tira a chave da casa de alguém e oferece um vale aluguel, que você não sabe aonde a pessoa vai morar ou se vai conseguir pagar uma moradia com aquilo que ela vai receber. Preparar o futuro é, então, pensar numa cidade mais que numa mobilidade, num sistema de mudança, num mundo que, e eu vou terminar agora, vamos pegar o mais recente. A varíola demorou mais ou menos 600 anos para virar pandêmica. O cólera foi um século. A gripe asiática, a gripe espanhola, a influenza demorou 4 anos. A gripe asiática, que é o H2N2, a influenza demorou 1 ano e meio. O H1N1 demorou 6 meses, em 2009. E o SARS-CoV-2 demorou 6 semanas. Ou seja, mobilidade e adensamento populacional fazem parte da preparação para o futuro. E eu, me colocando como profissional de saúde, eu acho que a gente pode fazer muito mais do que ficar entubando gente e tentando tirar os adoecidos, e participar mais ativamente de discussão de outros tópicos. Então, eu acho que eu resumiria que nós temos que refletir, todos nós, sobre devemos ou não tratar, somos obrigados, é um dever ou é uma opção. Nós temos que decidir se nós temos que informar o risco ao paciente ou à população sobre a melhor forma de se proteger e de se tratar caso venha a contrair a doença. E acho que nós temos que considerar também como valor ético dever preparar o futuro para que a gente não passe por nós, ajudar uma construção de um futuro que evite os danos causados por esse tipo de catástrofe que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Paulo. O que nós vemos das duas intervenções é que se existe um lado que é o que no Brasil a gente chama correr atrás do prejuízo, tentar resolver os problemas totalmente imprevistos anteriormente, embora desde o começo do século muitos falassem no risco de uma pandemia, o fato fomos colhidos de forma absolutamente despreparada. E em alguns casos, como na França, houve um episódio patético de que milhões de máscaras que haviam sido adquiridas na primeira década do século foram destruídas poucos anos atrás por se considerar que eram necessárias e de repente se tornaram necessárias. Houve fatos também de precauções que tinham sido tomadas antes e pararam, e então nós estamos diante de da gravidade, da ideia de que vamos ter que prever o futuro. Prever o futuro significa acreditar ou saber que haverá novas pandemias e, portanto, ter já uma preparação para isso. Agora, o Paulo foi um pouco adiante, colocando várias questões que nos deveriam fazer pensar que tipo de adensamento populacional nós podemos suportar. Podemos suportar a manutenção de megalópolis ou devemos fazer um outro tipo de urbanização em que as fronteiras entre o espaço urbano e a natureza sejam de outra natureza, mas que ao mesmo tempo também não invadam a wilderness, a natureza selvagem, a tal ponto que leve a fácil contaminação do ser humano pelo que talvez seja um vírus proveniente do morcego. Assim como anos atrás se disse que talvez, não sei, vocês certamente sabem disso, o HIV proviesse de macacos africanos, quer dizer, fronteira das espécies sendo vencida devido à ganância humana, à desmedida humana, à invasão pelo homem desses espaços. Então, creio que um dos pontos importantes dessa discussão, que deverá ser prolongado no futuro por nós, por outros e todos mais, é que tipo de mundo nós podemos construir que seja um mundo não apenas menos vulnerável, mas também melhor, porque, enfim, traga condições de vida melhores para as pessoas. Está visível hoje que a existência de subhabitações como as favelas, além de ser ruim em si, também expõe mais as pessoas à pandemia do que se elas tivessem residências melhores. Bom, chegaram algumas perguntas, chegaram algumas questões, eu vou formular e depois passar a palavra. Eu só queria complementar uma coisa, talvez acrescentar para a discussão, que me ocorreu agora. Nós temos que decidir se vacinas serão commons ou commodities.
os insumos médicos. Quer dizer, eu acho que essa é uma outra questão ética muito importante. Por quê? Quando o tempo de vacinas, por exemplo, tanto para o SARS-1 quanto para o Ebola, por exemplo, a vacina ficou pronta depois que o surto tinha passado. Quem investiu nessas vacinas perdeu dinheiro. Então, você não tem uma estrutura para fazer vacinas que a gente chama pathogen agnostic. Quer dizer, quando você teve o H1N1, como a gente faz vacina de influenza todo ano, começou no hemisfério norte, no ano seguinte, quando chegou no sul, já tinha protótipos de vacina, porque a gente tinha fábricas de vacina de influenza e foi possível adaptar. Para a corona, não. Ou para outros vírus potencialmente letais, oeste do Nilo e assim por diante. E mais, quando surge, a discussão que hoje tem no mundo, que é muito séria, essas vacinas vão proteger aqueles que mais podem pagar ou vai ser uma proteção global? Ela vai reduzir digamos, a desigualdade ou ela vai contribuir para que a desigualdade de saúde aumente? Essa é uma discussão ética que é importante, né? Porque eu gostaria de lembrar que uma parte do desenvolvimento das vacinas que serão comercializadas, com lucro ou sem lucro, essa é a decisão, prejuízo ninguém terá, foram financiados muito com dinheiros públicos. Então, talvez mecanismos de financiamento a fundo perdido para manter potenciais de linhas de produção de vacinas contra esses patógenos, os futuros, que é uma discussão ética, vai além da econômica. Ela vai muito além da questão econômica. Ela vai em uma questão que deveria talvez ser abordada como desafios éticos na pandemia. A ética da produção de insumos para tratar esses novos agentes pandêmicos. Muito bom, Paulo. Eu tenho uma pergunta que veio de Christian Leal, que é uma sanitarista de Salvador, com doutorado em saúde pública. Ela pergunta da perspectiva institucional se a deficiência crônica de financiamento do SUS, em que medida se coloca nesse ponto, em que medida agrava a ausência de ministro da Saúde, o presidente negacionista, o quanto isso agrava a vulnerabilidade brasileira. Pergunta da Christian Leal, de Salvador. Outra pergunta, que estava desde já na convocação deste encontro, é sobre o projeto de lei 200, que já passou pela Câmara, está no Senado. É um projeto que se refere, entre outras coisas, ao termo de consentimento do paciente. A doutora Margarete já aludiu a ele inicialmente. Então, são as duas perguntas. Então, por favor, Margarete e Paulo, sintam-se à vontade para responder. Obrigada, Renato. Eu queria, quando me interrompi, Renato, naquele momento, para passar ao Paulo, a quem agradeço a sábia intervenção, né, considerando pontos muito importantes, eu acho que, assim, você perguntava, Renato, vou chegar na segunda pergunta, mas respondendo a primeira, não há dúvida de que nós cometemos erros, né? Nós deixamos de prestar atenção naqueles que nos antecederam como países e nós deixamos, sobretudo, de olhar a história. A história do homem, sobretudo o homem ocidental, é a história das epidemias, nos últimos 2 milênios. Se nós tivéssemos lido a história, tivéssemos entendido que na peste negra, no final do século XIV, né, o prefeito de Milão deve ter muita vergonha disso, Renato, quando ele disse Milano non se chiusa, ele devia ter lido que na peste os Visconti, que eram senhores de Milano, né, foram inteligentérrimos quando viram que a peste ia chegar, reuniram toda a sociedade, os nobres, os apotecários e todo mundo e fizeram um cinturão literal em volta de Milão. E Milão foi a cidade menos atingida pela peste negra, por uma sabedoria e uma sensibilidade dos seus governantes. Os governantes de hoje também deviam ler um pouco da história, talvez fossem mais inspirados para diminuir o número de tolices, né? A outra questão que acho que é importante, Renato, é a questão dos órgãos éticos e tudo que nós conquistamos, né? O Brasil é um país que, apesar das suas grandes iniquidades, tem uma coisa que é muito forte, bonita e que representa uma conquista.
que é exatamente o sistema CEP-CONEPS. Ou seja, existe uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa que foi uma construção e que já há 20 anos, né, ela se conforma, digamos assim, de uma maneira, a nosso ver, muito plural, representativa da sociedade brasileira, representativa da comunidade acadêmica e, sobretudo, com um olhar, eu diria, humanizado sobre o usuário e com uma forte representação de usuário. Esse projeto de lei ao qual nós estamos aludindo, que é o projeto de lei 200, e que agora já na Câmara dos Deputados ele tem o nome de projeto de lei 7082, ele já está há mais de 5 anos sendo discutido e, graças a Deus, não aprovado, porque se aprovado na forma em que está sendo proposto, será um enorme retrocesso ético para o Brasil. Por quê? Pelas razões históricas às quais eu me referi. Todo o processo ético de assegurar que o usuário, em primeiro lugar, tem a voz. Esse projeto interessa ou não, ele vai causar mais dano ou os benefícios que ele prevê são superiores aos eventuais danos que pode causar. Então, quando você tem um projeto que tira do usuário o direito dele receber o remédio nos estudos patrocinados por indústria, que, além disso, a coordenação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa passa a ser exercida por uma função política e não mais por um cargo técnico, que a paridade do número de membros igualmente seja reduzida a praticamente 1/3 do que hoje existe, a nosso ver, isso viola não apenas conquistas que, volto a dizer, superaram as nossas iniquidades, as nossas desigualdades, e é por isso que eu fiz referência a essa maneira que eu considero ligeira, como a que está sendo chamado de aplicação de um termo de consentimento, isso que está distribuindo esses remédios como saquinho de bala de Cosme e Damião, que é como eu usei essa metáfora, né? E isso tem um termo que, a meu juízo, Renato, estou falando com um professor de ética, então se eu estiver sendo imprecisa na minha alusão histórica, me corrija, isso vem de Platão, isso vem de Aristóteles, quando falam no que é o princípio da equidade. E distribuir esse papelucho fere o princípio da equidade, porque não dá ao usuário o direito dele saber o que ele está recebendo. Não adianta botar uma linha dizendo, olha, esse remédio pode até te fazer mal. Não, ele não vai poder fazer 2 eletrocardiogramas, como outros puderam fazer, ao tomar um medicamento que eventualmente possa ser maléfico. Então, assim, voltando ao PL, Renato, eu acho que o projeto de lei que referente a esse projeto de lei, que hoje tem esse número que eu disse, ele prevê, na verdade, o fim da independência da CONEP. Quer dizer, o nosso sistema de avaliação de pesquisa no Brasil é alguma coisa que vem de uma costura histórica muito bem construída e que, na verdade, deve ser por parte da comunidade acadêmica. Tenho certeza que o professor Saldiva está de acordo comigo nesse aspecto, tem que ser fortalecido e que a sociedade civil, que eventualmente esteja nos ouvindo, saiba, porque isso passa ao largo da sociedade civil. Essa discussão não vai à sociedade civil. Ela nem sabe que, para fazer pesquisa, muitas vezes, passa por um processo, por uma seleção tão difícil e que, às vezes, nós temos que responder muita pendência, mas isso tudo, né, num país que, inclusive, não se pode pagar a alguém para fazer pesquisa, ao contrário de países como os Estados Unidos e alguns europeus, que prevêem que alguém, para participar de uma pesquisa, possa ganhar. No Brasil, não. No Brasil, há um princípio de equidade que, nesse aspecto, é respeitado. Ninguém pode ganhar, como ninguém pode mais vender sangue. Todos nós nos lembramos da época de banco de sangue em que as pessoas vendiam o seu próprio sangue e alguém ganhava dinheiro com isso, né? Então, assim, e o último comentário ainda referente a essa pergunta, Renato, em relação à vacina, como o Paulo se referiu, quer dizer, eu acho que a forma como a questão das vacinas está sendo discutida no Brasil, e como profissional da própria Fundação Oswaldo Cruz, eu tenho participado intensamente dessa discussão, as vacinas no Brasil serão vacinas para serem incorporadas ao SUS, serão vacinas para serem incorporadas ao calendário com acesso, estão sendo fabricadas, idealizadas e construídas, né, a um custo sem lucro, né, um custo muito baixo, inclusive quase simbólico, né, menos de $3 a dose, e todo esse processo que está sendo feito é para que essas vacinas sejam incorporadas e com acesso a toda
população brasileira, e no momento, daqui a pouco, já é o momento de nós verificarmos a logística, quem será vacinado primeiro, provavelmente os grupos mais vulneráveis, as pessoas mais idosas, que são aquelas que mais morrem da Covid-19, né, as pessoas, os profissionais de saúde, todos nós que estamos trabalhando, e, enfim, de todas as áreas, os militares da área digamos, de logística e que têm postos estratégicos, enfim, é uma coisa meio óbvia, que nós sabemos, mas assim, as vacinas no nosso meio, diferente de, por exemplo, quando você vê um país como a Índia, onde o Serum Institute comprou, né, negociou com a AstraZeneca, vai produzir 1 bilhão de doses, é uma empresa privada, na Índia não tem SUS também, né, um país com muita pobreza, e nós não sabemos a quanto isso será, certamente isso não sai da Índia, porque lá tem mais de 1 bilhão de habitantes, mas é um processo que é diferente do nosso. Aqui, as vacinas têm sido idealizadas e previstas para incorporação ao Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que essa discussão sobre o PL 200 ou o PL 7082, elas têm que ser do conhecimento da sociedade civil, Renato, de toda a comunidade acadêmica, para que nós possamos esse assunto, a meu juízo, tinha que acabar. A estrutura da Conep é tão bem organizada, e com o último comentário, Renato, nessa epidemia nós tivemos um exemplo de que esse modelo funciona, porque a Conep vem trabalhando desde o fim de março num sistema de 7 dias por 7, os projetos são avaliados e julgados no fim de semana, inclusive. Eu vivi essa experiência quando colaborei na aprovação do projeto para transferência de plasma de convalescente para pacientes graves, porque o Rio de Janeiro não tinha o seu projeto aprovado e São Paulo tinha acabado de aprovar, e a Conep em 72 horas avaliou o projeto e colocou as pendências pequenas que havia e aprovou. Então isso é um exemplo de que é algo que funciona e que, portanto, nós devemos, a meu juízo, defender, porque é uma conquista também brasileira. Então, eu gostaria de fazer esse comentário enfático, porque acho que é muito importante. Eu estou falando não apenas em causa própria, porque trabalho com isso, né? Mas, enfim, em nome de toda a sociedade civil brasileira e muitas pessoas que participam de ensaios clínicos, Renato, que muitas vezes não têm sequer acesso a essa informação. E é preciso que essa informação ela realmente se capilarize como por uma questão de justiça social. A sociedade brasileira pode ter muito orgulho de que um dos grandes sucessos da Constituição de 88 foi a criação do Sistema Único de Saúde. No período em que eu fui ministro da Educação, nós estávamos tentando implantar, com base no Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, o que seria o equivalente disso na área da educação, estabelecendo os marcos e parâmetros pelos quais a União, os estados e municípios cooperariam na educação. Isso ainda é uma situação muito mambembe, até porque o atual governo fez questão de que o MEC não colaborasse em absoluto com os estados e municípios nessas questões. Então, vejam como o SUS foi e é exemplar nessa questão toda. Eu queria também aproveitar para alertar a sociedade, e talvez especificamente a imprensa, a mídia, para a importância de acompanhar os projetos que estão tramitando nas casas legislativas. Muitas vezes eles são aprovados de um momento para outro sem ter havido um acompanhamento devido. Aqui em São Paulo tivemos uma lei, que inclusive foi uma lei muito benéfica, a proibição de outdoors na cidade de São Paulo, que tornou a cidade mais bonita, mas essa lei foi sancionada, foi votada e sancionada pela Câmara e sancionada pelo prefeito, sem que ninguém soubesse disso, souberam depois. Então, os interesses que poderiam até ter se oposto a isso, e foi bom, do meu ponto de vista o resultado foi bom, mas não é tão democrático você ter isso. Então, um projeto de lei como esse que Margareth cita, que está tramitando há anos, do qual eu pessoalmente não tinha conhecimento, um projeto desse ser aprovado de um momento para o outro, sem uma mobilização intensa, sem uma discussão pela sociedade, é um pouco perigoso. Então, é importante que a sociedade esteja atenta. O MEC, voltando à minha experiência em Brasília, o MEC tinha uma assessoria parlamentar muito boa que acompanhava todo o projeto de lei que dissesse a respeito da educação, e eram centenas. Então, acompanhava a tramitação de cada um, pedia as áreas técnicas para darem parecer, etc. Eu não imagino que a imprensa tenha condições de fazer esse trabalho.
mas pelo menos saber o que está para ser votado seria importante. Paulo, por favor, ajude-nos. É um grande momento a gente ter dois médicos humanistas como Margarete e Paulo aqui, falando da pandemia. Um grande momento. Bom, Renato, eu vou aproveitar a pergunta da Christian Leal, né, e que muito do que se falou sobre o PL, a Margarete já abordou, e eu quero só dizer o seguinte: havia um certo, digamos, já existe, de uns 10 anos para cá, uma espécie de privatização branca do SUS, com a retirada progressiva de recursos federais e aumento progressivo dos encargos dos estados e municípios para manter o SUS. Quer dizer, isso, só para quem nos ouve, o Brasil gasta mais ou menos 8% do PIB em saúde, 8 e pouco. Desses 8%, metade é saúde complementar, é medicina de convênios, a medicina privada, que pega 23% da população. Os outros 4% pega 75% da população. Então, ou seja, embora a gente esteja perto do que gasta o Canadá, por exemplo, que é 9 e pouco, 9,5, quase 10, nós estamos com 8, o problema é que no Canadá, esses 8% público, né, pegam 100% da população, enquanto que o nosso 8% pegam 4% do investimento público, pega 75% da população. E fez muita coisa, viu? Mesmo assim, a organização do SUS, com todos os problemas que tem, fez com que todos os indicadores de saúde, como expectativa de vida, mortalidade infantil, mortalidade materna, melhorassem. Só que agora você depende... A gente deixou de fazer certas coisas por desorganização no país, né, aquela briga de não só vigilância, mas busca ativa de casos, então é diferente. A vigilância, então, podia ter sido feito melhor. O Uruguai fez melhor que nós. Mas o que aconteceu foi que o SUS teve que pegar a atenção terciária, onde ele não tem financiamento adequado, né? Para atendimento complexo, não tem, existe um subfinanciamento grande. E isso foi complicado pela ação de alguns governadores. No Rio de Janeiro, Margarete, eu vou dar uma opinião pessoal, teria sido muito melhor que eu tivesse sido colocar dinheiro na Santa Casa, nos hospitais que já estavam constituídos e precisando de investimento, do que você construir hospitais de campanha que nunca chegaram a funcionar, né? E outra coisa que estava em descaso eram as universidades públicas, né? Onde, de acordo com a visão vigente, do mais recente, você cultivava maconha, praticava sexo selvagem, inclusive ensinava sexo sem medidas, e eu cabulei nessa aula, não consegui, eu perdi esse tipo de instrução no curso, e aqui na Faculdade de Medicina eu não vi ainda esse tipo de prática, nem o cultivo de maconha, né? Fazer recuperação, Paulo. Eu acho que já passei da idade de fazer recuperação nesse tópico. Mas o que eu acho é que essa visão caricata, destrutiva do sistema público de saúde e da pesquisa no Brasil, ela foi revertida em parte por essa... Quer dizer, houve uma lembrança de que quem está segurando as pontas dos pacientes graves não é o sistema complementar, que está com as UTIs com baixo nível de ocupação, enquanto quem está segurando as pontas é o sistema público de saúde. É esse que está saindo para dar cobertura à população. Foi um lembrete trágico, não precisava ser dessa magnitude, mas ele vai ressaltar, e existe, e o nome ciência nunca foi tão falado, tanto a ciência real como o fetiche da ciência. Existe um fetiche, né? Então, um prefeito decide que vai abrir tal coisa baseado em critérios científicos, que de científico não tem nada, né? São critérios políticos ou econômicos. Nós estamos num ano de eleição para o prefeito, quanto menor a cidade, mais depende do comércio, mas ele faz uma conta lá, leito de UTI, no taxa de... Ele faz um treco e justifica que ele vai abrir o comércio a pedido das pessoas que
digamos, do setor econômico da sociedade. E é uma conta que eu nunca entendi também, viu, Renato e Margarete, porque ele coloca leito de UTI. No nosso caso, no Hospital das Clínicas, como a gente recebe casos graves, ir para a UTI significa que ele tem 30% de chance de não sair dessa UTI vivo. E desses 70% que saem, uma parte ainda desconhecida sai com ações importantes do ponto de vista respiratório. Então, colocar isso com uma garantia de que você vai abrir porque o indivíduo tem UTI suficiente não é bem uma questão, digamos, um bom critério. Eu entendo que a economia não possa suportar, mas fazer o fetichismo da ciência dizendo que você tem uma conta lá que permite é uma outra discussão. Mas qualquer que seja o resultado, eu diria que isso acontece no Brasil, acontece no mundo. Nós vamos ter que ter vigilância epidemiológica global, transparente, e produção, conceitos do chamado globalismo, que estava tão fora de moda, foram mostrados. Quando você tem uma doença global, você lembra que você tem que tomar medidas globais. E todo mundo que apostou, no caso dos Estados Unidos, que tem como vizinho o Canadá, que do ponto de vista a taxa ajustada de mortalidade norte-americana é muito superior à do Canadá, mostrando que o sistema público, uma integração eficiente do sistema de saúde, consegue, digamos, controlar uma doença que não depende nem de uma que é de natureza epidêmica, né, e pandêmica. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que alguns brasileiros começaram a se orgulhar melhor da ciência que produziam, né, e tem exemplos claros de bons conhecimentos científicos gerados por aqui, e também eu acho que ela começa a orgulhar do SUS e reconhecer a importância do SUS, porque na hora do aperto é para lá que a coisa, ele que vai segurar as pontas. Margarete, você quer engatar? Eu me lembro, Renato, que assim, a primeira entrevista que eu dei pública, né, quando a epidemia chegou aqui, a gente sabia que ela tinha chegado no Carnaval, e no dia 12 de março eu voltava de Brasília, a gente fiz parte do grupo que assessorou o ministro Mandetta naquela ocasião para poder fazer, junto com os colegas do Hospital das Clínicas de São Paulo, a doutora Ró, que era minha companheira aí lá nesse grupo, mais os colegas daqui da Fiocruz, doutor Estevão e alguns outros, que participamos, e me lembro que logo depois disso eu dei uma entrevista e eu disse: o Brasil tem duas armas para enfrentar essa epidemia. A primeira delas é o SUS, naturalmente, porque vai ter que responder por 80% de todo o desafio, e a segunda é o distanciamento social, que nós vamos ter que aprender a aplicá-lo nas suas variantes, né? E eu acho que a gente teve exemplos claros, Renato, de que não tem jeito, quer dizer, por mais mambembe que ele tenha se revelado pelo subfinanciamento, pelo desmantelamento de muitas estruturas, né, é a capilaridade do SUS que faz a diferença quando você vê, por exemplo, a cidade mais rica do mundo, Nova York, de joelhos diante dessa epidemia. E hoje, né, o que nós vemos? Né? Lá não tem SUS, é tudo privado, a mortalidade é 40% entre negros, entre Black Americans, né? Então, assim, maior. E aqui hoje, né, o que o Paulo acaba de aludir, quer dizer, a nossa mortalidade hoje também, passado o momento inicial, porque a epidemia, ela não só é heterogênea no Brasil, como ela também vai mudando, ela vai adquirindo outras características. E hoje o que nós vemos? Né? Uma disseminação para o interior, uma disseminação nas comunidades de grande aglomeração, com pouco saneamento básico, e uma mortalidade que seguramente vai pegar e vai atingir, Renato, as camadas mais desfavorecidas da população. Então, de novo, né, a iníqua desigualdade social no Brasil está sendo revelada por essa epidemia da maneira mais obscena que poderia ser. Né? E dois fatores eu queria fazer esse registro, porque a meu juízo, e gostaria até de ouvir o Paulo e você sobre isso, se sobressaíram nesses últimos 4 meses. Primeiro, o Brasil não tem nenhuma tradição, é um país com uma elite muito concentracionista, nós não temos nenhuma tradição de doação, aquela donation da protestante, americana, etc., isso nunca houve aqui. É a primeira vez que nós estamos vendo a iniciativa privada comparecer
maciçamente, ou seja, bancos doando testes diagnósticos para o Ministério da Saúde, colaborando nos hospitais, comprando insumos, distribuindo água potável para lugares, cestas básicas, máscaras, várias grifes mudaram a sua produção e passaram a produzir sabão líquido. Então, há um comparecimento que está longe de ser suficiente, mas que é alguma coisa que eu espero que fique de maneira marcada, que mude, que seja um demarcador de águas, entendeu, Renato? E a segunda coisa, o Paulo já fez alusão a isso, é o reconhecimento de que existe, a despeito da perda de tantos cérebros preciosos que o Brasil perdeu na última década, sobretudo por falta de condições de pesquisar e de trabalhar de maneira adequada no Brasil, foi reconhecido de que nós temos uma ciência local, de que aqueles que aqui estamos somos capazes de produzir conhecimento. Então está aí a Fiocruz produzindo milhares e milhares de testes, colegas de São Paulo produzindo ventiladores a baixo custo, colegas da UFRJ produzindo ventiladores a baixo custo, registrando patentes. Enfim, há um reconhecimento de que a ciência brasileira não é alguma coisa a ser ignorada. Isso eu acho que foi também a um preço que talvez nós não merecêssemos de modo algum, Renato, porque quando a gente diz que isso significa 85 mil mortes, né, de brasileiros e famílias, enfim, todo esse luto que é nosso também, não é? Então, assim, mas eu acho que cabe esse registro, né? Bom, chegou mais uma pergunta, mas antes eu queria fazer uma pequena consideração. No caso o Paulo comentou, é um dado muito importante, que metade do dinheiro que vai para a saúde, 4% do PIB, vai para quem tem seguro-saúde, plano de saúde, seria 25% da população, grosseiramente falando, e a outra metade, que é o dinheiro público, tem que atender os outros 75% da população. Mas eu tenho a impressão, pelas coisas que eu li, que esses outros 4% públicos também atendem os 25% que têm plano de saúde, no caso de doenças mais graves, que muitas vezes levam o plano de saúde a mandar a pessoa, por exemplo, para o Hospital das Clínicas, para hospitais públicos. Ou seja, a crueldade social é muito grande, né? É muito grande. E a pergunta que chegou, a pergunta do Guilherme Ariplonski, que é o diretor atual do Instituto de Estudos Avançados, cumprimenta os participantes e diz que gostaria de perguntar sobre o desafio da imprescindível cooperação internacional nessa questão global. Acho que é uma questão importante, ainda mais levando em conta que insumos e produtos que vinham para o Brasil foram roubados pelo governo norte-americano, e insumos que se dirigiam, se não me engano, da Ásia para a Itália foram roubados pelo governo tcheco. E eu estou usando de propósito o termo criminal, porque eram encomendas, às vezes já pagas. O fato de que alguns governos do Nordeste que adquiriram diretamente da China ou de outros lugares certos produtos estão sendo perseguidos pela Receita Federal, quer dizer, em vez de serem aplaudidos por terem conseguido isso. Então, existe uma espécie assim de inversão de todos os valores. É como se nós vivêssemos nesse momento. Dizem que certos momentos de crise são aqueles momentos que colocam as pessoas à prova. Quer dizer, você vê quem realmente presta e quem não presta. Desculpe usar termos tão fortes, mas eu acho que, uma vez estamos discutindo ética, certos momentos de crise mostram o quanto valem as pessoas que estão realmente lutando por uma cooperação. No caso, a questão do Guilherme Ariplonski é a cooperação internacional, mas eu expandiria essa questão para a cooperação em geral, aqueles que estão agindo para cooperar e que eles estão agindo para piorar ou para beneficiar-se, desde casos de corrupção até casos de perseguição política. Então, eu queria ouvir vocês sobre essa questão também e outras que vocês queiram colocar. Acho que sim, Renato. Quer dizer, o fato que houve aqui para nós, o que nós passamos, né, com a desmobilização, é totalmente absurdo que nós tenhamos ficado sem equipamento de proteção individual, por exemplo, porque a indústria brasileira,
que obviamente seria perfeitamente capaz de produzir esse tipo de insumos, não faz porque é mais fácil comprar dos mecanismos internacionais e olha o que nós passamos aí, né? E o mundo todo ficou à mercê da China, porque a China é o grande produtor, da mesma maneira como a Índia é a grande produtora de matéria-prima de fármacos, então a indústria química fina não produz, né? O Brasil importa praticamente todas as matérias-primas de todos os medicamentos que são, inclusive medicamentos para doenças endêmicas e de grande magnitude, Renato, para aqueles que não sabem, né? Então, assim, não é possível que um país como o Brasil, a oitava economia do mundo, não seja suficiente, não tenha soberania sobre aquilo que é estratégico. Então, assim, e não teve, porque nós ficamos sem máscara, sem equipamento de proteção individual, à mercê dos mercados internacionais. Nós tivemos contratos de respiradores pagos, em que alguém foi lá e pagou mais e o vendedor preferiu pagar a multa contratual, mas vendeu para quem pagava mais. Então, foi selvagem. Essa epidemia mostrou a selvageria do mundo globalizado, essa que é a verdade. Né? Eu não estou aqui fazendo filosofia barata, Renato, mas o fato é, isso são fatos que houve. Né? E agora, com a vacina, né, se esses mecanismos internacionais como o Gavi, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, e todas essas organizações ditas supranacionais não conseguirem controlar isso, nós vamos ter a mesma coisa. Quando o governo americano bota $1 bilhão numa vacina, como está colocando, da AstraZeneca, da Moderna, etc., é para garantir vacina para o povo americano, quando, na verdade, o esforço de vacina tem que ser um esforço internacional. São 7 bilhões e 400 bilhões de pessoas no mundo e nós temos que conseguir vacinar pelo menos metade, né, de um vírus que nós sabemos que a epidemia vai passar, mas esse vírus não vai embora, Renato, ele não vai embora, ele não vai desaparecer. Nada indica que ele vai desaparecer, como desapareceu o da MERS, o da SARS, que conseguiram ficar muito localizados ali e não se espalharam de maneira pandêmica como esse. Então, assim, é preciso que os mecanismos de controle internacionais hajam, e eu acho que assim, o que a gente está vendo até esse momento é bom, é positivo, né? Há um controle. Agora, é selvagem essa desproporção. O que será dos países desvalidos, de alguns países africanos, onde a doença agora começa a aparecer, alguns países asiáticos mais pobres, né, entendeu? Então, assim, é muito desigual. Está com você a Maria Fantinatti, que deve ser sua colega na Fiocruz. Ela pergunta sobre a abertura das escolas no Rio, se não seria precoce. São Paulo está prevendo abertura para 8 de setembro, o Rio está prevendo acho que já para agosto. Então, ela pergunta se isso, qual a sua ideia sobre a abertura das escolas. É claro que a pergunta se estende também ao Paulo Saldiva. Só estou aproveitando para passar a Margarete. E aproveito para pedir aos ouvintes que queiram mandar perguntas, que mandem logo, porque daqui a um tempo a gente fecha, então não é bom mandarem logo. Por favor, Margarete. A gente fez algumas discussões, inclusive com o pessoal de escola, Paulo, até de São Paulo também, e daqui do Rio. Enfim, nas condições atuais, Renato, quer dizer, a gente pode responder essa pergunta teoricamente e na prática, né? Ou seja, se o RT, se a taxa de transmissibilidade está abaixo de 1, ela está abaixo de 1 num bairro ou outro, mas ela não está, genericamente, ela não tem como ser medida dessa maneira para tomar decisão de abrir escola. A escola das crianças maiores, nesse momento, a meu juízo, é precoce, sim, de abrir, porque o risco de transmissão, a não ser que as escolas assumissem um custo, porque ninguém poderá assumir por elas, de fazer testagem seriada de todo mundo toda semana. Isso tem um custo que as escolas, eu já conversei com donos de escola, de universidades, inclusive é um custo que está fora de cogitação, porque quem é que vai financiar isso? Mas era o certo, é o que é feito, por exemplo, nos hospitais, que são chamados hospitais Covid-free, onde nós vamos internar uma apendicite, um infarto agudo do miocárdio, um câncer, e nós somos testados toda semana, médicos, pacientes e acompanhantes,
porque não pode entrar ninguém contaminado, porque é um ambiente livre de Covid. Então, isso tem um custo enorme, né, que alguém teria que arcar para ser um modelo dito ideal. Então, as escolas tipo creche, das crianças pequenas, lactentes, Renato, essas são menos complexas. Essa, segundo tudo que está publicado até o momento, desde que os funcionários trabalhassem em boas condições, e são crianças que se mobilizam pouco, né, porque são bebês, eventualmente, essas poderiam ser abertas com menos risco, a partir de um determinado momento. Mas escola de criança eu consideraria ainda muito precoce nas condições das nossas cidades. Acho que é um risco que não vale a pena correr, né? Está aí a literatura, toda hora está saindo trabalho mostrando que a possibilidade de transmissão é muito grande. Então, portanto, no risco versus benefício, eu diria não. Pino, por favor, para Paulo. Eu vou rapidamente mencionar a história da escola e vir para a questão da cooperação internacional. Intuitivamente, eu acho, do ponto de vista de contágio, não tem dúvida que é bobagem abrir a escola agora. A questão são os outros efeitos, porque a capacidade de adaptação ao aprendizado à distância varia muito com o nível socioeconômico. E também nos lares mais disfuncionais, de maior violência, a escola é uma proteção e a fonte de alimentação para as crianças, principalmente as menores. Então, essa é uma equação que não tem uma resposta fácil de ter. Quer dizer, ela vai além do contágio porque entra outras dimensões. E de novo, eu volto àquele fetiche da ciência. Nós vamos fazer protocolos para que a escola funcione. O fato de existir um protocolo não quer dizer que ele sirva para coisa nenhuma, né? Quer dizer, você define distância de 1,5 metro, você define um monte de regras, né? Você faz uma prevenção de gabinete que não corresponde à realidade dos fatos, né? É um vírus, como disse o Gonçalo Vecina, ele se alimenta de gente. Quanto mais gente ele encontrar, mais alimento ele tem, mais ele prolifera. Quanto à história dos insumos, a Margarete falou, olha, o mundo continuou sendo o mesmo mundo, primeiro os meus e depois os outros. Desde o Titanic, vai primeiro esses salvos que estão na primeira classe e eles vão lutar para deixar para o resto do mundo o que vai acontecer. Agora, essa espécie de... No caso do vírus, no entanto, era admissível você ignorar o ebola, porque o ebola era autolimitada pela letalidade dele. As pessoas adoeciam e morriam no centro da África, e só começou a ter preocupação de fazer uma vacina para ebola, embora o vírus estivesse isolado já há quase 50 anos, no momento que, pelo plantio de palma na África, e o morcego, que é o reservatório, teve que acompanhar, expandiu a sua área geográfica, pegar os últimos remanescentes de floresta para ele poder viver, ele chegou perto do aeroporto. Assim. Então, como você pode, mesmo uma doença de alta letalidade com tempo de incubação curta, você sai da África e chega na Europa ou na América do Norte em poucas horas. Então, você pode embarcar sem sintomas e disseminar, fazer uma doença letal. O caso dos insumos foi claro. Veja, eu tenho um fenômeno que eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Logo no início da pandemia, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo fez um ventilador que é primoroso. E por que eu conheço isso? Porque esse ventilador foi testado num dos maiores centros clínicos de ventilação mecânica do mundo, que fica na disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, que revolucionou o sistema de ventilação mecânica no mundo. Esse ventilador foi testado também no Massachusetts General Hospital. E ele foi comparado com o que o MIT desenvolveu. E ele deu de goleada. Só que ele tinha um inconveniente, né? Ele não tinha intermediário e não tinha... e era barato. Então, isso, dependendo das circunstâncias, era difícil de ser aceito por essas duas propriedades. Ele era eficiente a baixo preço e
estava sendo produzido sem margem de lucro nenhuma, que são três coisas que atrapalham um pouco. E aí você tem duas situações, né? Primeiro, o indivíduo que tem que fazer rápido, você que foi ministro, professor, é difícil executar o orçamento, não é? É uma das coisas mais difíceis, porque existem tantos impeditivos e você tem que fazer tantas coisas para justificar o gasto que você não tem a velocidade necessária para uma pandemia. Aí você declara um estado de emergência. E declara de emergência é dispensado dessas coisas. E aí você pode usar isso, gastar esse dinheiro com uma boa intenção, porque você tem que fazer rápido. Ao mesmo tempo, você pode ter uma intenção de fazer rápido e também enriquecer rápido, que foi o caso infelizmente, de algumas circunstâncias. Só que, e você pode usar, então, punir aqueles que pagaram a mais, lei do mercado, né, não uma lei de mercado, aumentou a demanda, você aumenta o preço, e agora as pessoas podem estar sendo perseguidas, até inclusive por motivações políticas, e outros que aproveitaram para roubar mesmo, né? E eu acho que a gente tem uma situação, quer dizer, nem todo mundo que comprou acima do preço ou importou roubou. Ele tinha que fazer o que era feito naquele momento. E outros aproveitaram o momento para colocar mais um no bolso e teve para variar o atravessamento. Nós tratamos o ventilador que nem tomate. Quando acabou a safra de tomate, subiu o preço. Nós estamos fazendo política de mercado. De novo, eu acho que isso tem uma reflexão muito importante sobre o que nós vamos fazer, porque essas pandemias, o Departamento de Estado norte-americano, desde 95, alerta como o maior problema de segurança aos Estados Unidos era uma pandemia. Mas, porque você não tem detetor de metal, nem muro que segure um vírus. Por exemplo, se você fizer um ataque com varíola, hoje, nos Estados Unidos, você vai precisar de 25 mil pessoas, profissionais de saúde, dedicados a isso em tempo integral. Então, eu acho que essa é uma questão que nós vamos ter que repensar a gestão global. O mundo vai ter que se reinventar do ponto de vista da gestão para o enfrentamento dessas pandemias. Um país sozinho não consegue segurar isso dentro do seu território e muito menos impedir que chegue no seu território. Você depende de uma articulação sistêmica, você depende de conceitos que não estão frequentes no almoxarifado da política internacional, como empatia, como solidariedade, como transparência. E eu temo que se a gente não tiver esses mecanismos, essas pandemias vão continuar existindo. Se nós não tivermos um investimento a fundo perdido para estar prontos para os próximos vírus que virão das mesmas categorias, por exemplo, o corona, se rapidamente produza, nós vamos ter mortalidade. E a minha única razão que talvez faça pensar isso, talvez seja porque as perdas de não fazer esse investimento, as perdas econômicas pelo arrefecimento da economia, serão muito maiores do que o preço de manter uma estrutura globalizada funcionando. Então, eu acho que o dilema ético que o mundo se coloca hoje é sem precedentes. Porque essa é uma guerra que você não resolve com tropas, você não resolve com armamentos, nem com tudo aquilo que a gente precisou. Ou seja, nós estamos muito mais preparados. Tem organizações internacionais do Atlântico Norte, tem NATO, todas aquelas coisas, mas você não tem uma coalizão internacional contra febres. E é isso que vai ser preciso ser controlado, e isso significa que você vai ter que submeter uma indústria farmacêutica, por exemplo, uma grande companhia farmacêutica, justificar para os seus acionistas por que ela não vai ganhar bilhões de dólares vendendo uma vacina e vai fazer aquilo a fundo perdido. Não sei como é que isso vai acontecer. Eu espero que a gente ache uma solução a partir dessa lição duríssima que a sociedade mundial, que nossa espécie, nossa sociedade está sofrendo, por causa de uma estrutura que tem 90 nanômetros, tem, sei lá, poucos nucleotídeos, poucos genes, e mesmo assim ela pôs o mundo de joelhos com uma velocidade espantosa. O avanço das ciências
tanto humanas quanto exatas e biológicas, nos últimos séculos, fez que a gente começasse a antever processos que antes apareciam como, enfim, como inesperados, que apareciam como atos de Deus ou atos do demônio. Quer dizer, uma peste, por exemplo, uma peste, o que que era? Uma peste surgia de repente, não sabia por quê. Eu li muito sobre a Inglaterra no século XVI. Havia uma doença, a doença do suor, que matava em 1 hora. Não se sabe que doença era. Mas simplesmente ela, todo verão, atacava, matava ricos, pobres, mais pobres do que ricos, mas matava muito depressa. E com o avanço das ciências, tornou-se possível antever certos fenômenos que iam acontecer, prevenir, saber o que causa o quê. Por exemplo, no caso da medicina, a descoberta dos micróbios permitiu esta prática básica de salvação de vidas, que é lavar as mãos, o médico lavar bem as mãos, higienizar-se tudo. No caso das ciências humanas, tornou-se possível antever situações que haveriam de ocorrer, quer dizer, uma revolução como a francesa surge como um raio no céu azul, mas outros movimentos sociais, sobretudo no século XX, foi possível perceber que eles estavam surgindo, que nem sempre permitiu impedir que ocorressem, mas permitiu antever. O que nós estamos enxergando agora, no século XXI, é uma espécie de volta da surpresa. Isso começa, talvez, com o ataque das Torres Gêmeas, que era algo que dificilmente se poderia prever nessa dimensão. Sabia-se que havia um terrorismo que crescia nas relações internacionais, mas que teria essa dimensão. E os efeitos terríveis que teve, inclusive sobre a aviação, sobre protocolos de segurança, sobre neurose, sobre pavor, etc., eram imprevisíveis, e essa pandemia é um caso desse tipo. Quer dizer, nós temos agora, pensando nesse grande avanço científico dos últimos séculos, nós temos agora a situação que você, Paulo, alertou, quer dizer, há pelo menos 20 anos sabe-se que está para vir uma grande pandemia, mas não se sabe onde, como, quando vai ser, não se sabe se é para fazer máscaras ou para fazer o quê, quer dizer. Então, se nós disséssemos para toda pandemia a solução é ter máscaras, sim, mas isso vale talvez para o sistema respiratório. Se ela afetasse o sistema digestório, talvez fosse muito diferente a forma de tratamento. Então, isso é um desafio científico muito grande. Acho que é um primeiro comentário que a gente poderia fazer enquanto encaminhamos para uma conclusão. Um segundo ponto que talvez a gente possa dizer é como vamos mudar a qualidade da vida das pessoas. Momentos de crise são momentos que revelam o melhor e o pior das pessoas, mas são momentos também que permitem, sobretudo pelo conhecimento científico, formular hipóteses, formular projetos. Há certas questões que estavam virando consensuais, por exemplo, a redução da fome no mundo, a tal ponto de que hoje a gente sabe que há alimento praticamente para todo mundo, a dificuldade muito mais de acesso do que de produção, do que de quantidade de produção. Além disso, a quantidade de comida existe, a qualidade da comida se torna um problema, porque há gordura demais, há açúcar demais, há proteína animal demais. Então, isso tudo exige que se recalibre tudo isso, né? Quer dizer, que a gente reduza o consumo de gordura, de açúcar e de proteínas animais, por inúmeras razões que não é o caso de desenvolver aqui. A questão da habitação, que o Paulo mencionou, citando a nossa urbanista Raquel Ronick, a questão de como pensar a própria comunicação, que a Margarete comentava no começo, quer dizer, provavelmente a gente não vai voltar a ter congressos presenciais com a frequência que tínhamos antes, vamos ter mais comunicações online. Nós tivemos até mesmo, quando estamos falando de escola, uma certa sorte, entre aspas, que embora uma parte substancial da população brasileira não consiga se beneficiar das aulas remotas, ou por não ter banda larga, ou por não ter um espaço físico em casa que lhe permita assistir em paz a uma aula, mas o fato é que se não tivéssemos a internet, nós estaríamos numa situação muitíssimo mais precária do que estamos hoje. Quer dizer, nós reduzimos inúmeros danos devido a essa forma de comunicação que tem poucas décadas, muito poucas décadas. Então, mesmo esses aplicativos, como estamos usando o Zoom,
são coisas de menos de 5 anos, eu acho, são coisas muito novas. Então, acho que há uma questão dos desafios. O que eu gostaria de formular como perguntas, se vocês quiserem concluir, seria como vocês veem, o que vocês veem de positivo no futuro, o que vocês veem de medidas práticas que devam ser tomadas, que possam permitir um futuro melhor, que medidas práticas, mesmo que sejam muito difíceis de serem tomadas, mas que medidas práticas poderiam fazer que nós pudéssemos dizer, aprendemos com a tragédia e queremos um mundo melhor. E, enfim, qual seria essa, não sei se a palavra utopia é muito forte para isso, mas como nós podemos utilizar o conhecimento basicamente científico para formular um projeto de um mundo melhor. Então, evidentemente, se quiserem continuar, fazer outra rodada, faremos, mas eu estou, devido já ser mais de 13h30, estou entendendo que já podemos ir concluindo, e então cada um fique à vontade para falar quanto quiser, desenvolvendo esses temas finais. Por favor, Margarete. Acho que sim, Renato, né? Essa é uma reflexão da qual nós não podemos nos apartar, né? Desde que isso tudo começou, primeiro, né? Tudo que não foi preparado, né? Quando eu dei o exemplo paradigmático de Nova York, a cidade mais rica do mundo, de joelhos diante dessa epidemia, né? A obscenidade, né? Não foi o rei que ficou nu, né? Tudo foi desnudado de uma maneira absolutamente obscena, sobretudo num país como o Brasil, né, das concentrações de renda mais vergonhosas do mundo, né, que nos constrange muito, né? Eu me lembro quando eu fui estudar no Reino Unido, há muitos e muitos anos atrás, um colega me dizia assim, olha que se ele podia me fazer a mesma pergunta hoje ainda, e são passados mais de 30 anos. Ele disse, é verdade que, is it true that in your country there is hunger? Aí eu disse, claro, é verdade, era verdade, né? E é verdade ainda, quer dizer, eu nunca vou me esquecer disso. Eu fiquei com tanta raiva e tão constrangida ao mesmo tempo, né? Mas ficou marcado, eu jamais esquecerei aquele rosto e a maneira europeia de fazer essa pergunta, né? Aquele escandinavo, assim, que não sabe o que é isso, né? Que vive num grau de civilidade muito grande, né? Mas eu acho, Renato, assim, como eu não sou uma pessoa pessimista, né? Eu acho que a utopia ela faz parte da minha perspectiva, da prospectiva com a qual eu vejo o mundo. Mas eu estou cercada de tanta distopia, né, nesse momento, né, de tantas distopias que a gente se pergunta se ainda tem direito a pensar utopicamente, né? Mas, enfim, eu acho que sim, como médicos, como cientistas, como quem trabalha com a vida e com o outro, né, olhar o outro faz parte do nosso dia a dia, eu acho que coalizões internacionais são seguramente, nesse momento, estratégicas, né, Renato? Acho que essa concentração de renda, sem dúvida nenhuma, empresários, iniciativa privada, regionais, locais, um país como o Brasil, que tem essa concentração de riqueza, que é competitiva, inclusive com o mundo fora daqui, eu não tenho dúvida de que essa epidemia tem que servir para que esse aprendizado, essa proximidade que, entre aspas, né, a ciência, a medicina brasileira está mais próxima, está sendo ouvida, né? Olha como que a imprensa séria, decente, aquela que não se retroalimenta de notícias escandalosas ou fake, etc., tem se comportado e nos ouvido permanentemente, Renato. Não há um dia que você não ligue uma televisão ou um jornal dito sério que não tenha muitos médicos e cientistas e pesquisadores se manifestando, mesmo para dizer que não sabemos. Porque muitas coisas nós dizemos, nós estamos diante de uma situação que nós temos muitas perguntas que nós não sabemos responder, né? O que vai acontecer, se vai ter segunda onda, tudo indica que não, mas biologicamente pode ter, né? Quando São Francisco abriu tudo na Califórnia, no final da primeira onda da gripe espanhola,
né, e depois veio a segunda onda, que foi muito mais mortífera, inclusive, do que a primeira, como nós sabemos, né, enfim, a população se revoltou, disse que não ia mais botar máscara, etc. Então, são passados 102 anos e nós estamos voltando a esse exemplo o tempo todo, porque ele está muito presente em nós. E agora nós temos remédio, nós temos vacina, nós temos exames de laboratório que mostram o que está acontecendo em cada pessoa. Então, eu acho que coalizões internacionais são inarredáveis, acordos de cooperação, mas para isso, Renato, é preciso que os países, os governos, né, mais do que os estados propriamente dito, saiam de qualquer veleidade obscurantista. Tem que ter esse momento que o mundo está vivendo, exige uma grandeza para a qual eu não vejo também que, pelo menos assim, muito próximo do universo que nós estamos vivendo, eu não vejo. Acho que nós estamos num momento muito ruim do mundo, né, muito ruim historicamente, né, se a gente fosse fazer assim, um corte epistemológico, né, no que está acontecendo, nós estamos dando azar, digamos assim, à nossa geração de viver num momento muito ruim, onde os valores, digamos assim, mais elementares humanos têm sido vilipendiados em nome de qualquer outra coisa muito ruim. Mas eu acho, né, e acredito que nós possamos continuar dando a nossa modesta colaboração para que esse mundo fique um pouquinho melhor, pelo menos, Renato, sem querer ser retórica. Margarete, muito obrigado, mas aproveitando para abusar da oportunidade de ter uma inteligência tão sensível quanto a sua e a do Paulo. Eu diria que, contrastando com o período digamos, do entre-guerras, o período do avanço do fascismo, que também é precedido por uma crise como a de 2008, a crise de 1929, a qual se seguem vários governos extremamente autoritários, como hoje estamos vendo, inclusive no país mais rico, mais poderoso do mundo, mas nós temos uma diferença significativa em relação àquela época. O avanço da ciência é incomensuravelmente maior do que o que tínhamos na década de 30. A mobilização da sociedade civil e de outros movimentos independentes é incomensuravelmente maior. Então, a minha pergunta seria, para tentar fortalecer um pouco aquilo que um filósofo, acho que o Ernst Bloch, chama o princípio esperança. Se você fosse dizer 2, 3 coisas que você acha que deveriam ser incrementadas, não precisa ser na área da saúde diretamente, pode ser na formação da cidade, pode ser nas prioridades da produção, nas prioridades de consumo. Se eu fosse dizer 2 ou 3 coisas que você acha que deveriam ser incrementadas para tornar o mundo melhor, assim, bem no bate-pronto, bem espontaneamente. Está sem som. A primeira coisa que eu diria, Renato, seria saneamento básico. Não pode o Brasil ter apenas 34% das escolas com esgoto. Então, essa é a primeira coisa que eu diria, né? As pessoas têm direito a ter, né? Nós não estamos na Idade Média, quando a gente jogava os excrementos pela janela e algum escravo recolhia aquilo, né? Quer dizer, mas hoje a realidade de saneamento no Brasil, ela é absolutamente, talvez, a coisa mais constrangedora, e eu não estou falando do interior, do sertão, eu estou falando das periferias das grandes cidades, eu estou falando das comunidades do Rio de Janeiro, cidade na qual 2 milhões de pessoas vivem em comunidades, né, em favelas. Então, assim, a primeira coisa era isso. E a segunda coisa, Renato, assim, não é possível que em 2021 ainda possa existir alguém que não saiba ler, que não tenha acesso a uma coisa chamada educação básica, que é aquela que permite a alguém saber se o remédio que ele está tomando é um remédio que pode ter algum efeito colateral, para dar apenas um único exemplo. Se a comida que ele está comprando é uma comida que está no prazo de validade e etc. Então, eu diria que essas 2 coisas, Renato, sem dúvida nenhuma, fariam a diferença e talvez com isso nós conseguíssemos buscar nesses meios tão desiguais grandes mentes e grandes, brilhantes pessoas que possam daqui a 50 ou 100 anos mostrarem que nós vivemos num mundo mais civilizado e menos
menos injusto do que aquele que nós vivemos. Esse eu acho que são as duas questões mais absolutamente, e a terceira seria acesso, e eu acho que o acesso, quando eu falo acesso, eu estou dizendo acesso à educação, acesso ao saneamento e acesso à saúde, que são os bens mais preciosos para que nós possamos ter o que eu chamaria de mais precioso, que é o que nós três aqui temos, que é espírito crítico, saber separar o que é uma informação verdadeira, o que é uma comida boa, o que é alguma coisa ou um olhar do outro que você possa confiar. É isso. Muito obrigado, Margarete. Passo agora a palavra ao Paulo Saldivo, agradecendo, sobretudo, esse elemento, porque eu quero que a gente termine com um certo projeto de um mundo melhor. Por isso que eu fiz essa pergunta, a qual você respondeu de forma brilhante. E ao Paulo também peço que ele faça, se estenda o tempo que quiser, pelas suas conclusões, e também faça a pergunta do que ele pensaria como uma utopia ou como algo viável, porque o que você disse, Margarete, é plenamente viável. Paulo, por favor. Eu primeiro queria iniciar agradecendo muito a oportunidade de estar com vocês, né? E poder discutir uma coisa que tem um componente objetivo e principalmente essa liberdade que você me deu agora, Renato, de fazer uma utopia, e eu vou procurar colocar isso de uma forma um pouco mais dentro de uma caixa que eu trafego bem. Ou pelo menos que eu trafego melhor, não bem, mas que eu tenho mais conforto para dizer. Eu diria que eu acho que essa experiência do Covid, ela vai deixar uma impressão digital permanente, uma tatuagem no nosso comportamento, que é difícil de remover. Eu vou centrar isso no processo de educação, do preparo do mundo para o futuro. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar enormemente na capacitação da escola de ensino fundamental e médio nessas novas ferramentas digitais de aprendizado, porque, como você mencionou, eu nunca dei tanta aula, nunca vi tanta aula, nunca estudei tanto e nunca trabalhei tanto como nesse período da pandemia, e isso só foi possível porque eu tinha ainda uma formação capaz de fazer frente a esse desafio, e condições econômicas, e redes, e programas, né? E inclusive dominar esse processo que vai ter que veio para ficar. Eu não tenho dúvida que o próprio ensino superior vai mudar com essas aulas virtuais, a partir que a gente deu o curso, o semestre inteiro do curso de medicina, usando esse material, essa tecnologia, para os alunos do primeiro ao terceiro ano. Quer dizer, o curso básico foi basicamente feito dessa forma. Isso permite um acesso fundamental à educação e precisa ser popularizado. E se a gente fizer isso, já muda tudo. O segundo, essa pandemia mostrou que as caixas de conhecimento precisam ser urgentemente, as paredes que separam artificialmente os conhecimentos precisariam ser quebradas de uma forma, rompidas. Como eu disse para você, a pandemia, a gestão de uma epidemia vai muito mais além da caixa da saúde, ela passa por questões de urbanismo, de política internacional, de valores morais e princípios, e por isso eu até antevejo, na minha profissão, que ela vai ser talvez muito mais ligada às humanidades do que ao saber técnico. Eu imagino que você vai ter um curso de medicina fundido com o da enfermagem, porque no caso do manejo de um paciente grave, você tem que saber cuidar dele fisicamente, dar banho, alimentar, né? Então, eu acho que vai ter... mas você vai precisar saber também geografia, geocodificar, você tem que saber química, você tem que saber direito internacional, você tem que saber muitas coisas. Então, eu acredito que essa é uma chance de... Um tema complexo como uma pandemia demanda uma formação complexa. Se não for, você não vai conseguir fazer caber isso numa reunião, e talvez seja o EA, talvez tenha sido o lugar onde foi mais fácil fazer um encontro como esse, porque nós discutimos
desde filosofia até biologia molecular e perspectiva de desenvolvimento de vacinas, né? Aliás, eu estou falando isso em função da minha experiência anterior no EA, que foi o lugar, para quem não conhece, foi o lugar que eu mais aprendi na vida. Em 4 anos, eu atingi nível mínimo de civilização graças à convivência com pessoas desse porte, né? Então, em outras palavras, eu acho que o mundo precisa de um casamento cada vez mais eficiente e sintético entre as chamadas ciências humanas e as ciências exatas. E isso demanda, engraçado que a culpa sempre vai dessa falta é que os cientistas exatos não levam em sério as ciências humanas, mas eu acho que tem um espelho grande nisso também, falta um entendimento absurdo desse tipo de diálogo. E o terceiro e último cenário que eu faria é que muita gente, assim como a Margarete mencionou, que empresas estão contribuindo como nunca contribuíram, tem muita gente que está fazendo coisas na própria universidade que não vai para o currículo Lattes. Ou seja, nós vamos ter que redescobrir o prazer de fazer o certo, independentemente da régua para medir. E isso é uma coisa que devia ser entendido, porque a gente é orientado, o processo educacional nosso, ele é sempre um objetivo de atingir uma marca. Então, você estuda para passar no vestibular, depois no vestibular você quer ter a melhor faculdade, depois na faculdade você quer ter o melhor estágio, depois não sei o quê. Você vai sempre tendo um objetivo, você subjuga a tua alma, os teus desejos, o teu sentimento de dever, os teus compromissos, a um objetivo que foi definido por outrem. E eu acho que agora isso abriu uma perspectiva de você colocar, e a gente precisa ter nós, por exemplo, do setor educacional, temos que ter uma régua para medir esse tipo de produto, que vai além da publicação de um artigo, ou de uma orientação de uma tese, ou de um recurso. Quer dizer, voltando ao caso, o famoso caso do ventilador da Poli. Qual que é o impacto disso medido pela régua atual que nós dispomos? O indivíduo parar tudo e fazer um negócio que funciona, né? E a gente vê um momento onde a quantificação passou a ser tão importante que eu até falei já para você isso, a gente tinha que desenvolver o currículo LaTeX, que é o que acontece que alguns ministros ou candidatos a ministros utilizam, porque eles põem coisas que esticam o currículo e tiram rapidamente sem que o currículo se modifique para atender à flexibilidade curricular dos tempos atuais, né? Eu acho que a gente precisa incutir nos nossos alunos, em todos os níveis, a sensação do encantamento, do prazer, da recompensa de fazer aquilo que é certo, e não aquilo que é esperado a partir de uma avaliação objetiva ou de uma nota que a gente possa ter para passar de ano, ou para o nosso programa de pós-graduação, ou para você ter um melhor. Em outras palavras, isso chama cidadania. Quando você faz as coisas para fazer o certo. Talvez, se a gente pudesse aproveitar esse choque, onde a universidade foi chacoalhada para responder a uma demanda, uma universidade pública, a justificar os recursos que recebem para fazer o certo, talvez essa experiência seja duradoura, a gente saia desse mundo de pastas amarelas e de processos burocratizados e nos libertemos um pouquinho dessa caixa de limitações que a gente submeteu todos os níveis de ensino. Uma base curricular que determina não sei quantos milhares de competências e objetivos. Quer dizer, e eu acho que, aí sim, eu acho que tem que ter uma educação da utopia e revisitar todo o processo de formação da população brasileira. Enfim, é isso que eu imagino, se eu tivesse que... Porque os benefícios da ciência são óbvios, sempre a ciência evoluiu a partir de tragédias, para produzir e para solucionar as tragédias que ela mesma produziu, né? A necessidade faz com que aflore a criatividade possível na nossa cabeça. Quer dizer, quando a gente não tem problema, a gente não se vira para resolver.
mas eu acho que a gente devia ter um pouco mais além da ciência objetiva, da nova patente, do novo produto. Nós devíamos repensar a forma de encarar o mundo. E é possível, entregando comida para pessoas de rua, você tem pessoas que podiam estar fora, no caso específico da nossa sala, das autópsias que fazemos, temos 3 pessoas que entram na sala de autópsia, 2 não têm vínculo nenhum, elas vão se expor porque acham que tem que ser feito isso corretamente. Isso vai caber uma linha de autópsia. Fiz autópsia no Covid-19. Isso devia ser... A gente tem que ter um jeito de sair desse sistema, e eu acho que o momento é agora, porque foi tudo para baixo mesmo. Como é que nós vamos ensinar os nossos alunos? E como é que nós vamos beneficiar? Se a gente está falando que as vacinas vão ser, podem ser, digamos, restritas aos grupos melhores, a gente tem que chegar a essa possibilidade. Você pode pôr milhares de pessoas aqui, ou centenas de pessoas aqui, e amplificar muito e fazer frente à deficiência educacional, que é a base, no meu modo de entender, de todos os problemas que o Brasil enfrenta há séculos. Muito bom, eu agradeço muito. Queria também fazer minha pequena contribuição, pensando em algumas coisas que eu acho que seriam muito importantes, não necessariamente diretamente na área da saúde, mas eu penso que poderíamos pensar numa redução da carro-dependência. Acho que é uma coisa que seria importante, aumentar o uso de transporte coletivo, evitar a destruição do tecido urbano pelo carro, que é uma coisa terrível. A gente vê que as avenidas ficam cada vez mais largas, cada vez mais espaços bonitos são substituídos por viadutos, estacionamentos, etc. Uma outra utopia plenamente viável que eu vejo é o consumo responsável. Nós deveríamos realmente pensar em consumir aquilo de que necessitamos e não mais do que isso, reduzir o desperdício. E terceiro ponto, uma alimentação saudável, que é aquilo que eu já aludi, falando da redução do açúcar, da gordura, e da alimentação com base em proteína animal. Quer dizer, acho que nós estamos num momento, Margarete e Paulo, em que nós temos condições de unir algumas dezenas de boas práticas e descobertas importantes e tentar fazer com isso tudo uma utopia. É o assunto que mais tem me empolgado ultimamente e acho que isso seria muito importante. Eu devo também confessar que eu tenho inveja do Paulo ter sido diretor do Instituto de Estudos Avançados, verdade com o meu apoio, mas realmente é o que eu mais gostaria de ter sido na universidade. Eu dirigir um instituto que não só pensa o futuro, pensa fora da caixa, pensa interdisciplinarmente. Eu acho que é realmente a melhor coisa que a USP tem, melhor do que ser reitor, pró-reitor, é ser diretor do IA. E eu fico muito contente de ter acompanhado o IA na gestão do Martin Grossman, na sua gestão, e agora na do Ari, grandes momentos disso tudo. E então eu queria agradecer a todos, dizer que eu fico muito contente também de ter participado junto com 2 pessoas que, além de ter muito afeto por ambas, de considerar meus amigos, pessoas que sempre me dá muito prazer ver e conversar, são pessoas que eu admiro. Então, eu só perguntaria se Margarete quer falar mais alguma coisa, porque o Paulo trouxe outras ideias, então a gente não precisa burocraticamente só queria dizer. saber, Estamos só queria fechando, saber do Paulo e do Renato se o IEA aceita sócios cariocas, agregados cariocas, só isso. Só isso. Então, muito obrigada Paulo? Mais uma vez. Muito obrigada, foi uma honra participar desse debate, Renato, com você, com o Paulo Saldiva, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu, com certeza, posso dizer que o Instituto de Estudos Avançados gosta muito da colaboração. Logo antes eu tive que parar na hora que fui convidado para o MEC, mas durante 1 ano ou 2 eu organizei o que chamei de Tardes Cariocas. Então, as Tardes Cariocas, que parece nome de música, as Tardes Cariocas foram convites a alguns intelectuais cariocas para virem a São Paulo e discutirem, porque se há uma coisa que, para mim, soa realmente absurdo, é o mútuo desconhecimento dessas 2 cidades tão próximas, quer dizer, menos de 1 hora de voo, 400 quilômetros de distância, e que, no entanto, há tanta gente boa trabalhando numa e noutra que tem pouco contato com a outra. Então, talvez a gente possa propor ao atual diretor, ao Ari, quando isso passar presencialmente, ou desde antes, que retomemos as tardes cariocas e que façamos um tipo de uma interlocução maior, mais frequente. Eu também tenho tido
grande prazer, a convite da Academia da Latinidade, de estar várias vezes no Rio e discutir com intelectuais, não só do Rio, mas do mundo todo. Então, é uma coisa também muito boa que eu desejo agradecer de público ao professor Cândido Mendes. Então, meus amigos, eu acho que 2 horas passaram voando. Eu não sei se vocês se aborreceram. Eu não me aborreci, senti um extraordinário prazer em ouvi-los e tudo. E eu vou fazer um pequeno texto com o resumo das propostas e passar a vocês para depois a gente divulgar pelas redes. Então, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigada, Paulo. E bom Obrigada, trabalho. Renato. E vamos vencer essa fase tão difícil do Brasil e do mundo. E vamos para o próximo webinar, né, Paulo, agora, né? É isso aí. Um Bom, abraço. muito obrigado, então. Estamos saindo do ar. Obrigado aos que nos viram e espero que tenham tido prazer. Como dizia o Arthur da Távola, obrigado a quem nos acompanhou, mais obrigado ainda a quem gostou. Até logo. Então, boa tarde.